E aí, pegou a fita para a honra e glória de Deus? Pegou, não pegou? Você que pegou para a honra e glória de Deus? Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. O selo do nosso Pai é o Santo Sábado. E o selo de Satanás é o primeiro dia da semana de guarda, o dia de domingo. E outra, em um curto período de tempo, o mundo vai parar no dia de domingo. Ah, vocês não perguntam? Edinaldo, se o mundo parasse no dia de sábado, como era que ia ficar isso aí? Ninguém ia trabalhar? Não, sabe por quê? Porque essa é a vontade do Eterno mesmo, que ninguém trabalhasse. Para o mundo parar, parar mesmo, parar. Só que aí Satanás se entrou pelo meio, né? Destruiu todo o plano, destruiu tudo, né? Só que lembra, o nosso Eterno, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Foi demonstrado lá em cima, lá na eternidade, não tem? Ele não teve um anjo, os anjos fiel a ele, que foram fiel a ele a tempo e fora de tempo? Aqui na terra também ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele a tempo e fora de tempo. Diabão também tem, não foi lá de cima? Os anjos dele fiel a ele a tempo e fora de tempo? E aqui na terra, quantos filhos de Satanás tem por aí afora? E bíblico. 1 João, capítulo 3, verso 7. Os filhos de Deus, o texto, e os filhos do diabo. Na tua Bíblia pode falar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Olha quais são os filhos de Deus. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8, agora o filhão do diabão. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E sabe como é que o nosso Eterno destruiu as obras do diabo por mim e por você? Se fazendo maldito no madeiro por mim e por você. Dá para você ver o tamanho do problema? E onde é que está isso aí, Degrotão Pritão? Porque nós sabemos que ele morreu, mas fala na Bíblia. Para nós, Gálatas capítulo 3, verso 13. Presta atenção, para a glória de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Onde é que está isso aí, Degrotão Pritão? Mas aí eu explico. Ah, mas aí então, pronto, não precisa guardar a lei, não. Qual foi a lei ali que ele cumpriu ali, sendo maldito no madeiro, por mim e por você? A lei cerimonial, porque ele foi o cordeiro pascal. E Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Cristo se fez de maldito no madeiro por mim e por você. Verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você. E sabe o que nós temos que fazer para ser grato a Ele com amor e carinho? Não para querer ser melhor do que ninguém, para querer ser o sabichão, isso aqui, sabe o que nós temos que fazer? Com amor e carinho. Nós somos salvos pela graça, porque a graça nos deu o direito da salvação, sendo pregado, sendo maldito no madeiro por mim e por você. Mas, assim como um casamento, você casa lá, ó, papel assinado, você não trai a tua esposa, ou você trabalha para cuidar da tua família, é para você casar ou é para você manter o seu casamento? Você vai trabalhar, é para assinar a tua carteira, porque já está assinada, ou é para manter a tua carteira assinada, manter o teu trabalho? Ah, é para manter o trabalho, para manter o casamento, né? Que você cuida, né? Do mesmo jeito, nós cuidamos, somos salvos pela graça e nós cuidamos da nossa salvação, manter a nossa salvação todos os dias, não vivendo na prática do pecado, observando os mandamentos do Eterno. Porque se vê na prática do adultério, é para te salvar ou é para manter a tua salvação? Que você não vive na prática do... Ah, não, é para você manter a tua salvação, não é? Pois é. Pois lembra, põe isso na tua cabeça. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Sabe o quê? Você guarda 9 mandamentos e está tropeçando em quê? Na santa aliança do Eterno, santo sábado do Senhor. Aí você pode me perguntar, não, então quer dizer que eu dependo do sábado para ser salvo? Não. Você depende de não viver na prática do adultério para ser salvo? Não. Você é salvo pela graça, mas você não vive na prática do adultério, é para você manter a tua salvação. Da mesma forma somos nós, sabe por quê? Porque é mandamento, é lei, para a honra e glória de Deus. E aqui foi o quê? Ó? Tudo que estava escrito lá. Aí sabe o que acontece aqui? Olha aqui, ó. Vamos lá, continuando aqui, ó.
Lembra? 1 Timóteo capítulo 1, verso 8 a 11. Sim ou não? O que está escrito? Toda porcariada. 13 pecados das coisas mais horríveis do mundo, sim ou não? Vamos aqui, ó. Aí aqui, ó. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Só é para admoestá-lo, repreender, ó. Ei, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Isso aí não tem muita barganha, porque, ó, lembra? João capítulo 10, verso 16 e verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Se você é ovelha do Eterno mesmo, você parou aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Não deixe mais o Satanás te seduzir por aí afora nesses movimentos que estão jogando a lei do Eterno por terra, fazendo você viver na prática do pecado, transgredindo o santo sábado do Senhor e por aí vai. Lembra que nada que nós fizemos aqui é para nos salvar. Nem nós não adulterar, honrar pai e mãe não é para nos salvar. Nós honramos pai e mãe, nós não vivemos na prática do adultério, nós guardamos o santo sábado do Senhor é para manter a nossa salvação, porque nós já fomos comprados por um sangue precioso, que não teve valor de tão precioso que foi, que é e que será eternamente o sangue de Cristo. Que nós vamos fazer tudo para Ele com amor e carinho, principalmente pregar a palavra dele. Falar nisso, você que não tem o dom de pregar, não prega, mas receba o dom de compartilhar, para a honra e glória de Deus, compartilhe os vídeos por aí afora, amém? Para a honra e glória de Deus, está evangelizando do mesmo jeito, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Olha o que continua falando aqui, ó. Ao verso 11, para ficar bem bonito, ó. Pois sabes que tal pessoa está pervertido e vive pecando, e por si mesma está condenada. Ué, mas não existe mais pecado? E aí, não existe mais pecado? Existe? Responde aí pro The Great Preach aí. Existe? Não existe mais pecado não? O que é isso aí? Verso 11. Sabei, pois, que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Lembra que não é Deus que não quer que a pessoa se salva, sabe o que é? É a pessoa que não quer se salvar. Lembra o ladrão da cruz? Um quis se salvar e o outro não quis se salvar, não quis ser salvo. Lembra, Cristo não rejeita. São as pessoas que rejeitam a Cristo. Aqui o que diz aqui, ó. Sabei, pois, que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo não vive na prática do pecado. Quem está em Cristo não tem pecado. Aí sabe o que acontece mais? Sabe o que acontece mais? 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Dá para você ver o tamanho do problema? E lembra, filho do diabo, né? Todo aquele que fala que ama a Deus e não guarda seus mandamentos, né? São mentirosos. E o que mais? João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. 1 João, capítulo 3, verso 8. Ele foi homicida desde o princípio. Sim ou não? Porque ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E todos vocês sabem que o mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Vocês sabem disso muito bem. Vamos ver aqui o que pegou, não pegou? Para a glória de Deus, Tito, capítulo 3, verso 8 a 11. E 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 a 11. Pegou, não pegou? Parou em glória de Deus. Tito é pesado, não é? Tito, capítulo 3, verso 11. Sabei, pois, que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Porque não adianta você falar da lei para ninguém, sabe por quê? Porque Provérbios, capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. Aí, Edinaldo, mas isso aí está lá no Velho Testamento. O que tem a ver isso com isso? Mas lembra as passagens que eu citei aqui antes? Nosso pai Noé foi o primeiro a guardar a lei antes do nosso pai Abraão?
sim ou não? E o que mais é The Great Preacher? Pegou, não pegou? Pegou a fita, não pegou? Aí o que que tem a ver isso aí, Edinaldo? Então, com tudo isso aí que nós temos passando por aí, isso aqui, que Nossa, até engasguei aqui agora. Porque os nossos pais, quando saíram lá do Egito, estavam no Egito, na casa da servidão lá, não guardava sábado, nem isso, nem dia nenhum, nem aquilo outro. Por que que o nosso grandioso eu sou foi lá libertar os nossos pais lá? Porque estava sendo escravizado. E escravo tem direito de alguma coisa? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Lembra, para o desobediente, você pode falar, você pode pregar, você pode vir à noite, você pode fazer o que for, mas não adianta. Porque quando é o obediente, ele ouve, ele para. Epa, para aí que eu estou sendo enganado. Abre a Bíblia. E é tudo que Satanás quer, que você seja desobediente. Sabe por quê? Porque se morrer na desobediência, só vai ser assadão com ele, no fogão eterno que está preparado para ele e para os anjos dele. Quem são os anjos dele, Edinaldo? Primeiros que foram precipitar lá de cima com ele. E depois todo aquele que morrer na prática do pecado é anjo dele, é filho dele. Lembra? Todo aquele que morrer em Cristo é anjo de Cristo. Todo aquele que estiver vivo quando Cristo voltar é anjo de Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Que é muito fala, né? Ah, Edinaldo, mas o nosso irmão João fala que o Senhor é Senhor do sábado. Lá Jesus falou que ele era Senhor do sábado, não sei o quê. Lucas também, Marcos também, por aí vai. Ali, tudo que Jesus estava fazendo, põe na tua cabeça, não era trabalhando no sábado, era curando no sábado. Você pode pegar qualquer tradução, em qualquer uma tradução do globo terrestre, vai dar o quê? Ó? Jesus operava milagres no sábado. Jesus curava no sábado. Separe isso aí para a glória de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Dinaldo, mas o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos capítulo 2, verso 27 ao 28. E acrescentou-lhe: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Na tua tradução, possivelmente vai estar assim, ó: o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. E ainda entende errado. Ainda entende errado. O sábado foi criado para o homem, foi um presente para o homem. E não o homem criado para trabalhar no sábado. Deus se cansa? Não se cansa, porque que ele já abençoou e santificou o dia sétimo lá, em Gênesis capítulo 2, verso 3. Cristo, Deus se cansa? Primeiro, ele não fez momento nenhum. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas. Haja tudo, isso aqui, só ele falando, e aí? E nem era, não fez nem tudo num dia só. Um dia ele foi lá fazer uma coisa, no outro dia foram 6 dias trabalhando. Só o quê? Só na voz. Aí, no sétimo dia ele descansou. Com o nosso pai Adão e nossa mãe Eva. E quem foi criado primeiro? Imagine se o sábado fosse criado primeiro, aí estava uma bagunça maior. Por quê? Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí, Marcos capítulo 2, verso 28. Aí é que acaba de complicar mais ainda, né? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aí pronto. Porque, né, já falou, não, ele trabalha todos os dias, ele e Deus, eu e meu pai trabalhamos todos os dias, mas o quê? Quem estava operando ali quando falava, estende a tua mão? Quem era que estava operando ali através dele? O Espírito Santo, sim ou não? E o Espírito Santo é o quê? Não é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Trabalhava na parte espiritual. Põe isso na tua mente, no teu coração, para a honra e glória de Deus, amém?
Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Porque tem muitos que dizem aí, mas Apocalipse capítulo 12, capítulo 14, verso 12, fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não, mas a fé em Jesus anula os mandamentos, anula. Então quer dizer que nós podemos viver na prática do adultério, desonrar pai e mãe. Não, isso aí não. Só anula o sábado, porque o sábado foi para judeu lá. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, ó, para a glória de Deus. Todo aquele que viver na prática de qualquer um, quebrando qualquer um desses mandamentos, pode ser adventista do sétimo dia, quadrangular, isso, aquilo, outro. Ó, se morrer na prática do pecado, como o negócio é sério, é qualquer um dos mandamentos. Sabe por quê? Porque eles são um conjunto, eles são 10. E por que o santuário terrestre foi feito segundo o modelo terrestre? Por que a tenda da congregação terrestre foi segundo o modelo celeste? Por que a arca da aliança terrestre foi segundo o modelo celeste? Sabe por quê? E quem era que já simbolizava aqui já em cima da arca da aliança os querubins? E onde é que está assentado o nosso eterno, o trono do nosso Pai Todo-Poderoso? Vamos ver? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Isaías capítulo 37, verso 16. Pega bem, para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Até aqui está mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Para a honra e glória de Deus, vamos lá. Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí? Quem é que está lá em cima, lá, na arca da aliança lá? Quem é que está lá em cima, lá, entronizado em cima da arca da aliança? Vamos lá, ó. 2 Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E aí pegou a fita para a honra e glória de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério. E ó, Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como o negócio é sério. Aí vamos linkando uma coisa com a outra, só para vocês ficarem bem ligadão, para você ver como é que a banda toca. Ô Edinaldo, que negócio é esse? Quando nós falamos, nós temos estudo que fala sobre o santuário celestial, sobre o santuário celeste, é uma seita maligna porque estuda até sobre o santuário celeste, porque Cristo já cumpriu tudo na cruz. Vem cá, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 20. O que diz lá? Pode até acrescentar. Pode até botar do verso 1 ao último versículo todinho. Hebreus capítulo 7. Fala de quê? Da lei cerimonial. E Cristo é o quê? Sacerdote eterno. Sacerdote eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Segundo o quê? A ordem de Melquisedeque. Eterno. Só que, quando ele se levantar do santuário celeste, lembra que Romanos capítulo 8, verso 26, que ele intercede por nós diante do nosso eterno, com gemidos inexprimíveis. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos lá, ó. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16, verso 21. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 16, verso 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse aí, The Great Preacher? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho,
tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que tábuas de pedra era essa, Edinaldo? Os 10 mandamentos, 2 tábuas. Do 1º ao 4º mandamento fala do amor ao eterno. Do 5º ao 10º, do amor ao próximo. E aí, o que mais? Quem mais viu também? Nosso irmão João. Revelation chapter 11, verse 19. And the temple of God was opened in heaven, and there was in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Translate for us, the great preacher. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do testemunho. E ouvi relâmpagos e vozes, trovões, e um terremoto e grande saraiva. Na tua Bíblia pode dar saraivada. Dá para você ver o tamanho do problema. E quem é que, se o templo de Deus está aberto, o templo de Deus, que era o santuário terrestre aqui, quando estava aberto, era o sacerdote que estava dentro dele, sim ou não? E quem era que estava entronizado em cima do querubim aqui na Arca da Aliança terrestre, não era o Eterno? E lá em cima, no santuário terrestre, quem é que está lá, nesse exato momento, intercedendo por mim e por você, com os gemidos inexprimíveis? Romanos capítulo 8, verso 26. Cristo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Se está intercedendo, sacerdote terrestre intercedia para quem? Para o nosso Pai Celeste. Intercedendo por quê? Pelas porcarias daquele povo todo de lá e por aí vai. E hoje é o que nós vemos numa porcaria aqui, sim ou não? Quem é que está lá intercedendo quando eu peco, quando você peca? Quem é que está intercedendo? Nosso Cristo, o nosso sacerdote eterno. Só que ele vai sair de lá, de dentro do santuário celeste. E aí se cumpre Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. He which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Continue o injusto, sendo injusto, continue o imundo, sendo imundo. Continue o justo na prática da justiça, continue o santo a santificar-se. E aí já era. Porque aí também, né, com o evangelho que nós estamos vistos por aí, né, que diz que a igreja nem vai passar pela grande tribulação, né, que não sei o quê, só que aí, aceita do 7º dia, em um curto período de tempo, eu espero que você e tua casa, tua família, não é à toa que você parou até aqui, que nós estaremos, se a porta da graça se fechar, nós estamos vivos aqui, que nós vamos estar salvão, continuando na prática da justiça, continuando na prática da santificação, só esperando o momento do nosso grandioso Deusão vir nos buscar para nós estar com Ele nas mansões celestiais, com Ele para todo sempre, amém? Não brinque com o teu bem mais precioso, examine as Escrituras. Não acredite nesse negócio de pastor, de homem, não sei o quê. Eu nunca fui disso, até mesmo eu. Não, vem cá, não, vamos estudar a palavra de Deus aí, vamos ver que negócio é esse. Não, calma aí. Não é assim não, é a minha salvação, é a minha eternidade, que negócio. Já que eu já estou no barco, então eu vou procurar saber como é que esse barco, sem naufragar, como é que vai, isso, aquilo, outro. Bota tudo no pacote, não, eu quero saber como é o modelo proceder do barco aí. Eu não estou embarcado na embarcação? Tem colete salva-vida, não tem, como é que é isso, aquilo, outro e tal. Bora ver como é que é os procedimentos aí. É a tua salvação. É a tua salvação. E todos nós iremos prestar conta de todos os nossos atos ainda. Sabe por quê? Porque os que perderam vão ter o conhecimento porque nós fomos salvos. E nós, os salvos, iremos ter o conhecimento porque eles se perderam. Até aqueles que eram pastores, pregadores, por aí afora, ninguém sabe o por trás da vida de ninguém. Que nenhum de nós aqui se perca, meus irmãos. Para em glória de Deus, é a tua salvação, o teu bem mais precioso. Lembra que a palavra do nosso Pai fala, se nós amarmos nossos filhos mais do que a Ele, não somos dignos dEle. Se os nossos filhos nos amarem mais do que a Ele, nossos filhos não é digno dEle. Ele em primeiro lugar sempre. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Pegou a fita aí, como é que a banda toca? Cristo é o nosso sacerdote eterno. Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Você sabia disso? Você tinha esse conhecimento? Vamos aqui para a palavra de Deus, para nós ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Porque nosso irmão Paulo aboliu, porque Apocalipse, capítulo 14, verso 12, o que fala Apocalipse, capítulo 14, verso 12, como eu falei antes aí, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus anula, calma aí, Edinaldo, calma que anula. Anula mesmo? Vamos ver, Romanos capítulo 3, verso 31.
Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. Que diremos, pois? Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E se pegar a tradução, vai dando tradução por cima de tradução e por aí vai. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Pegou a fita para a honra e glória de Deus. Anulou a lei? Não anulou a lei? Não anulou a lei, porque a lei do nosso Pai, ela é inanulável, ela é imutável e ela é eterna. E vamos ver aqui, ó, Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas não teria eu conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. E não cobiçarás é o quê? O 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o jumento, o boi. Bota tudo num pacote só assim. E aí, pegou a fita? Ó. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Porque sem lei está morto o pecado. Aí eu te pergunto, estamos vivendo um mundo de pecado ou não? Se você desonrar teu pai, tua mãe, matar, adulterar, roubar, furtar, levantar falso testemunho, tomar o nome de Deus em vão, adorar a imagem de escultura, não amar a Deus em cima de todas as coisas, e aí como é que fica isso aí? Aí, Edinaldo, mas calma aí, porque Mateus capítulo 5, vamos aqui só para aí rechear aqui, ó, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Verso 22, ó. Porque no tocante ao homem interior, nosso irmão Paulo, tenho eu prazer na lei de Deus. Pegou a fita para a honra e glória de Deus, como é que a banda toca. Ainda tem outros engraçadinhos ainda, antes de nós ir para Mateus. Ah, mas a lei é para os judeus. Ué, e você não sabia quando você aceita Cristo como seu Salvador, você também já é judeu não espiritual? Não sabia disso não? E filho de Abraão? Lembra? Para a honra e glória de Deus, ó. Pega bem isso aqui, para a honra e glória de Deus, ó. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao 7. E é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Se era para judeu, se você não sabia disso, né? Porque, né? Por aí afora onde você está, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Você não sabia que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já é filho de Abraão, do nosso pai Abraão, já não é mais gentil, nem estrangeiro. Vamos lá contemplar, para a honra e glória a Deus? Vamos? Vamos sim, ó. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos e sois da família de Deus.